Bem, e aqui vamos à costura dessa blusa. Eu já fiz a emenda aqui, fiz uma costura para emendar a tira do babado. Essa emenda vai ficar para o centro-costa. Aqui eu colei entretela em uma camada da gola, para dar uma estruturada nessa gola. Aqui eu vou começar preparando esse babado. Vou fazer aqui uma barra bem fininha, estilo barra lenço. Finalizei aqui, ficou assim, a barra bem fininha. E eu vou passar aqui desse outro lado duas costuras com o ponto aqui um pouquinho maior. Vou aumentar o número do ponto, vou colocar aqui no 4,5 e vou fazer duas costurinhas, uma bem na borda e outra com meio centímetro de distância, que vai ser para fazer o franzir. E agora eu vou costurar aqui os ombros da pala das costas com a pala da frente. Aqui eu vou precisar passar o acabamento lá no overlock, aqui nessa costura do ombro, para costurar essas partezinhas aqui, que é da cabeça da manga. Então eu vou passar lá na overlock e já venho aqui para costurar essa partezinha. Aqui eu já passei o acabamento do ombro e essa parte aqui da cabeça da manga é a que eu vou costurar aqui nessa partezinha das duas palas, né? Aqui, encaixar aqui na cava. Mas antes eu vou passar duas costuras para fazer um encolhimentozinho aqui, puxar um pouquinho as costuras e formar aqui a cabeça da manga.
Passei aqui as duas costuras, vou puxar um pouquinho aqui na linha de baixo. Passei aqui as duas costuras, ficou assim, e eu vou puxar aqui essas duas linhas da parte de baixo. Puxar, espalhar aqui direitinho, porque não é para ficar franzido, é só para encaixar melhor lá na cava, ficar com um formatozinho mais arrumado aqui na cabeça da manga. Vai ficar dessa forma. Vou conferir aqui para ver se está encaixando já direitinho. E aqui já tá encaixando certinho. E agora eu vou costurar nesse lado aqui da cava e vou fazer já a mesma coisa com essa outra para o outro lado. E aproveitando, eu já vou passar aqui as costuras da lateral da manga. Eu já vou fechar aqui, unindo aqui. Eu já vou passar a costura aqui, ó, fechando a lateral das mangas. E também vou passar uma costura aqui na lateral da blusa, unindo frente e costa. E aqui eu já passei a costura lateral aqui das mangas, das duas mangas. Já passei também a costura lateral aqui da blusa. E aqui a partezinha da pala ficou assim, ó. Encaixei a partezinha aqui superior da manga, a cabeça da manga. E ficou assim. Agora eu preciso ir lá para o overlock para passar o acabamento aqui em todas essas partes. Nessa partezinha aqui da manga e nessas outras partes também. Aqui eu já passei o acabamento de overlock na lateral da blusa e na lateral da manga. E agora eu vou encaixar a manga aqui nessa parte da cava. Encontrar aqui certinho, costura com costura. E aqui eu vou costurar a manga na cava. Ficou assim. Agora eu vou encaixar aqui a outra manga. Já costurei aqui, encaixei as duas mangas. E agora eu vou precisar passar o acabamento de overlock aqui nessa parte interna, para depois vir costurar o babado aqui, pegando aqui de um lado da frente até o outro. E aqui eu já passei o franzido
Eu deixei uma sobra aqui na ponta, porque eu não quero também muito franzido, assim, com bastante volume. Quem gostar mais volumoso pode deixar mais franzidinho, mas eu vou deixar com esse franzido que tá aqui. Agora, eu marquei aqui o centro-costa com um pique e essa costura aqui do babado. E para costurar aqui o babado na blusa, eu vou posicionar a emenda do babado na marcação que eu fiz. Prender aqui com alfinete e aqui eu vou costurar até a parte frente. Vai sobrar essa parte aqui do babado. Depois que eu passar a costura, aí eu aparo essa sobra. Aqui eu já passei a costura, já aparei aqui a sobra do babado e vou passar uma costura aqui prendendo esse babado no centro-frente. Agora o próximo passo é costurar aqui a pala nessa parte que já está com o babado. E aqui a gente deve ter uma atenção para que a costura fique aqui uma abaixo da outra. Essa aqui é a parte da pala, né, a manga, e aqui a parte da cava. Então essas costuras devem ficar aqui bem certinhas. Aqui eu vou colocar alfinetes para auxiliar aqui nesses encontros de costura. Posicionei aqui os alfinetes e agora eu vou passar a costura fazendo a união dessas duas partes. E aqui eu finalizei a costura e também já passei o overlock aqui na parte interna, fazendo o acabamento. Agora eu vou costurar aqui no centro-frente a abertura. A abertura eu passei ferro aqui, dobrando ao meio. E para costurar aqui a abertura, eu vou colocar aqui no avesso da peça e vou passar a costura.
passei aqui a costura e agora eu vou virar aqui para a parte do direito para fazer o pesponto. Mas antes eu vou aparar aqui esses fiapos, porque esse tecido desfia bastante, e também vou passar o alinhavo para poder passar a costura. Aqui eu já passei o alinhavo aqui na abertura e agora eu vou passar a costurinha de pesponto. Aqui eu já passei a costura da abertura, nesse lado aqui, que é o direito, que vai ficar as casinhas, eu passei 2 pespontos. Um aqui rebatendo e outro mais aqui na bordinha. Vou aparar aqui essa sobra, para deixar o decote certinho. Agora eu vou preparar a gola. Bem, continuando aqui, vamos à montagem da gola. Eu acabei colocando aqui mais uma partezinha no babado, que eu achei que estava pouco franzido. Então, quando vocês forem cortar o molde do babado, acrescente aí uns 20 centímetros para ficar mais franzidinho. E também aparei aqui um pouco, diminuindo a largura. Então, ele ficou assim mais estreitinho, acho que vai ficar com um efeito melhor. Eu também fiz uma tira de viés com a largura de 4 centímetros, cortei enviesada e passei ferro dobrando ao meio, que vai servir para fazer o acabamento aqui no decote da blusa. E aqui eu vou continuar com a montagem da gola, e aqui o próximo passo é costurar esse babado em volta da gola aqui, ó, contornando toda essa partezinha da gola. E aqui precisa deixar uma margem de 1 centímetro. Você não vai colocar o babado já certinho aqui não, vai deixar 1 centímetro e vem costurando. Aqui eu finalizei, ficou assim. Agora eu vou colocar aqui a outra parte da gola. Colocar aqui e passar a costura fechando. Aqui eu finalizei a costura
E eu vou fazer pix, tirando um pouco desse excesso aqui da margem de costura. Fazer pix nesse formato aqui, que assim vai tirando um pouco do excesso. Eu vou fazer em toda a extensão da gola. Ficou assim. Agora eu vou desvirar aqui pro direito. Ficou assim. E agora eu vou passar ferro para dar uma arrumada na gola, para só então fazer a costura lá no decote da blusa. Bem, aqui continuando, eu já passei ferro e agora eu vou passar uma costura prendendo aqui esses dois tecidos da gola. Passei a costura e agora eu vou costurar a gola aqui no decote da blusa. Eu vou marcar aqui o centro-costa. E vou marcar aqui também o meio da gola. E agora eu vou centralizar aqui as marcações, vou prender com alfinete e aqui nessa parte da abertura, a gola vai precisar ficar aqui bem no centro da abertura. Finalizei aqui a costura, ficou assim. Para fazer o acabamento aqui do decote, eu vou utilizar o viés do mesmo tecido. Então, já tá passado o ferro aqui dobrado ao meio. Aqui eu vou colocar aqui certinho e fazer já uma pequena dobra nessa pontinha aqui para formar o acabamento. Agora eu vou passar a costura. Finalizei aqui a costura, vou virar esse viés e passar o pespontozinho rente.
Passei aqui o pesponto e aqui, antes de rebater, de virar aqui e rebater essa costura, eu vou tirar um pouco desse excesso aqui, dessa sobra aqui dentro, para ficar com um acabamento mais bonito. E aqui eu já cortei todo o excesso, agora eu vou só virar esse viés e passar uma costura aqui na outra borda. Passei a costura e o acabamento interno ficou assim. E aqui por fora nós temos a gola. Agora eu vou fazer aqui a barra da manga. Vai ser igual eu fiz no babado, 2 dobrinhas finas, quase imitando uma barra lenço. E também aqui na parte da barra da blusa. Que eu finalizei a barra e também a barra aqui das mangas. A peça tá quase pronta. Agora eu vou fazer as casinhas, pregar botão e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, e aqui está a nossa peça pronta, com uma blusa maravilhosa. Essa pala com o babado é super tendência agora. A golinha também. Vou chegar aqui mais pertinho para vocês verem. Detalhezinho aqui da gola. Então, essa gola Peter Pan também tá super em alta. Ficou maravilhosa essa peça. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar.
Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.